Vamos dar continuidade aos nossos estudos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Ok? No domingo nós vimos Paulo chegando da sua viagem missionária, já tendo más notícias do campo. Isso trouxe com certeza tristeza, desapontamento para ele e fez com que ele tomasse uma ação rápida e decisiva enviando essa carta que estamos estudando. Essa carta é o quê? Um esforço enérgico e apaixonado do apóstolo Paulo para salvar o cristianismo do perigo de ser transformado apenas numa seita, uma seita legalista judaica. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Nós terminamos aí no domingo. E vamos partir daqui. Como se esse caminho do Evangelho da Graça, do caminho da cruz, como que isso pode agradar aos homens? Isso não agrada aos homens. Os homens odeiam o Evangelho da Graça. Os homens, eles querem um caminho que dependa do seu empenho, do seu esforço, do reconhecimento da sua ação. E isso é outro evangelho. E é essa situação que está acontecendo aqui. Eles estão buscando procurar mérito no homem. E cada vez, o foco está ficando cada vez mais no ser humano. Se nós observarmos o que tem sido pregado, crido, o que tem sido cantado no meio evangélico, não é Cristo que está no centro, é o homem. Aonde se busca a satisfação do homem. Aonde a pessoa busca ir num culto, aonde ela receba uma mensagem para ela, o bem-estar dela, para a solução dos seus problemas, para que ela alcance bênçãos, prosperidade. A motivação não é ir ao culto para cultuar. A motivação é buscar bênçãos. Essa é a natureza do homem. E essa situação que Paulo está lutando contra ela. E nesse versículo, nós podemos visualizar algumas coisas. Que há um só caminho. E esse caminho, vai para o 11 agora, demonstra alguma coisa. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, e nem é para o homem. Versículo 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Essa é a origem do evangelho da graça. Revelação de Jesus Cristo. Não é do homem, não é para a satisfação e bênção material ou de resposta para expectativas pessoais que eu tenho, mas a necessidade essencial da humanidade. Salvação. O grande problema é que nós precisamos, e as pessoas precisam, sentir que precisa da salvação.
Nesse sentido, a lei de Moisés é muito boa. Ela demonstra que somos pecadores, falhos, limitados, incapazes e precisamos de uma solução: o Evangelho da graça de Cristo. Essa é a origem. Então, o primeiro ponto do propósito do Evangelho da graça, o que é? A sua origem. A origem é a revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de homem para homem, é revelação de Jesus Cristo para a salvação do homem perdido, morto espiritualmente, carente do novo nascimento. Versículo 13 vai mostrar o segundo aspecto do Evangelho da Graça. Ele não inclui a lei. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Percebam, o apóstolo Paulo, ele era um judeu projetado no judaísmo, membro do Sinédrio. Ele tinha tudo na sua mente, no seu aprendizado até então, na sua religião, para incluir questões do judaísmo no cristianismo. Mas é exatamente isso que ele está combatendo. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, dentro da sociedade judaica, ele era jovem. Mas não é jovem nos conceitos que nós temos hoje. Hoje, 16 anos pode votar, 18 pode dirigir, pode fazer o que quiser com 18. Na sociedade judaica, a maior idade emancipada era 30 anos. E é muito interessante isso. Nós, homens, principalmente, parece que tem um divisor de águas com 30 anos. Com 30 anos, parece que dá uma amadurecida, a coisa pega um corpo diferente na vida da gente. E aqui, o apóstolo Paulo, ele era jovem, só que ele foi preparado muito antes. Ele sai de Tarso e vai para Jerusalém para ser trabalhado por Gamaliel, para ser líder, para ser rabino. E ele galgou todas as posições possíveis. Ele se avantajava em muito. Essa era a condição dele. Então, se tem alguém que poderia incluir as questões do judaísmo, seria ele. Mas exatamente o que ele não faz. Ele faz um rompimento radical com a religião judaica. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Vamos ver um pouquinho dessa questão de Paulo. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Do que ele está falando aqui? Do outro evangelho, dos pregadores do outro evangelho. Acautelai-vos dos cães. Os judeus, eles chamam os gentios de cão. Certa vez um rabino, eu fui conversar com ele, e estava conversando com ele, daí chegou a esposa. E ela chegou assim, meio com despeito, sabe? Quem que é esse aí? Antes que ele respondesse, eu respondi. É só um goi. Um cão. O rabino ficou tão sem jeito que... Não fala assim. Ué, eu sei que é assim que trata as coisas. É só um goi, um cão que está falando.
Só que ele está tratando que esses que trazem outro evangelho de cão. Acautelai-vos dos maus obreiros, são falsos profetas. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que ele está tratando com circuncisão? Porque ainda está naquela transição para os gentios. E qual que é a grande luta? Os fariseus, os cristãos não estão querendo aceitar os cristãos gentios. Acham que eles têm que vir, se circuncidar, seguir a lei mosaica, inclusive nos aspectos de alimentação, de festividades, de costumes, ou seja, se tornar um judeu. Ou seja, voltar para a antiga aliança mosaica e abandonar a nova aliança no sangue de Cristo. O que é isso? É ensinado e apontado como questão que não tem como fazer isso em Hebreus. Então, Filipenses está declarando esta situação. O apóstolo Paulo que está escrevendo. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, está falando dele. O judeu, ele se circuncida ao 8º dia. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Esse é o apóstolo Paulo. Ele é um judeu de origem, tá? Linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Vamos lembrar que tinha os hebreus helenistas. Ele é hebreu de hebreus. Era a linhagem mais tradicional que tinha. Quanto à lei fariseu, então era do grupo mais radical. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Essa condição dele de líder projetado no judaísmo era lucro, agora é perda. Por quê? Por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio aqui é lixo, estrume. Ele está chamando o judaísmo da onde ele nasceu de lixo. Nada serviu. Ele fez um corte radical com o judaísmo. O interessante é que ainda nos nossos dias, tem muitas igrejas evangélicas aplicando costumes judaicos, festividades judaicas, regras judaicas nos grupos messiânicos, como uma espécie de atrativo. Mas o apóstolo Paulo não fez atrativo. O atrativo é o quê? O evangelho da graça. E não precisa mais nada. 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Não tem justiça própria. Não tem obras. Que procede de lei. Note, voltar para a lei judaica é obras. Senão que é mediante a fé em Cristo. O evangelho da graça. A justiça que procede de Deus, não do homem, baseada na fé. Então, aqui, nós vemos no versículo 13 e 14, volta lá, por favor. 1. Volta no 13, por favor. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito
a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Interessante que ali ele mostra que existia antes uma valorização muito grande da tradição dos pais. Interessante como isso é muito forte na cultura, não importa de que país ou de que religião. Nós vemos muitas pessoas presas às tradições dos pais. Não é incomum aqui em Minas. Eu tenho levado o evangelho e tenho encontrado barreira no quê? Ah, não, eu sigo a religião dos meus pais. A fé dos meus pais é a que eu sigo. Não a da Bíblia. Não do evangelho da graça, mas a tradição dos pais. Mesma coisa, mesma situação, gente. Então aqui nós temos o segundo aspecto. O evangelho da graça não inclui a lei. Terceiro aspecto, o evangelho da graça, ele traz um chamado. Vamos para o chamado. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Olha só. Quando que ele foi separado por Deus? Antes de nascer. E foi chamado pela graça. Esse é outro aspecto que tem muita relutância no meio evangélico. Muitos lutam, muitos ficam inconformados, porque como que Deus escolheu as pessoas antes de existir o mundo e não escolheu outras? E querem, através da sua justiça, julgar a justiça de Deus, dizendo, não é justo isso. Deus ter escolhido um, não ter escolhido o outro. Note, esse raciocínio está onde? No mérito. Esse raciocínio está onde? Que o homem tem um poder de escolha, um arbítrio. E não existe isso, meus irmãos. O homem está morto espiritualmente. O homem está no caminho largo. O homem está condenado. O homem está neste mundo tenebroso como filho do maligno. Essa é a condição. Dessa condição que ele é resgatado. Vamos dar um exemplo simples do dia a dia. O céu é a casa de Deus. Certo? Vamos pensar um pouquinho na sua casa, na minha casa. Quem vai na sua casa ou quem vem na minha casa? É quem eu quero, quem eu convido. Não é qualquer um que passa na rua que vai entrando na minha casa, nem na sua. E para entrar na casa de Deus, é quem quer ou quem ele quer? Porque lá tem que ser a casa do povo e na nossa casa não é desse jeito. Lá entra quem ele quer. Vamos dar uma olhada nisso. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu, Deus o Pai, nele, antes da fundação do mundo, igual o apóstolo Paulo. Cada um de nós foi escolhido antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Por isso Gálatas vai falar de justificação e de santificação. E em amor, versículo 5. E em amor nos predestinou. O que é predestino? Que ele nos escolheu antes. Predestino. Para ele. Quem vai entrar na casa dele? Quem ele achar que deve entrar. Para a adoção de filhos. Por que adoção? Porque são filhos do diabo.
e ele adota no seio da sua família. Não é entrar na casa para fazer visita, é entrar na casa para ser parte da família. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito abundante bondade. É a ideia de enchente. Então, vem tanta chuva, né? Enchentes. Só que aí é no sentido positivo. Beneplácito tem a ideia de abundância. 6. Para louvor de glória da glória da sua graça, não do mérito humano, que nos concedeu gratuitamente, graça, no amado Jesus Cristo. Versículo 11. Nele, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de quem? Da sua vontade. Então, quando o homem quer discutir com Deus, se é justo um ser salvo, outro não ser salvo, ele está se julgando conselheiro maior do que o próprio Deus. Ter sabedoria, eu sei mais do que Deus. A minha justiça é maior. Eu entendo mais do ser humano que ele entende. Então eu sei quem precisa ser salvo e quem não precisa ser salvo. Seria injusto Deus escolher isso. Afinal, eu tenho um conceito e um julgamento melhor do que ele. É isso que as pessoas estão dizendo em outras palavras. Conforme o conselho da sua vontade, ele predestinou. Quem é que vai entrar na sua casa, na sua família celestial? Por isso, nós devemos estar eternamente gratos. Por isso, a importância de um culto de adoração por aquilo que recebemos, predestinados. Isso é o evangelho da graça. Só que esse evangelho da graça cai num descrédito na visão de grande maioria dos evangélicos. Porque eles acham que o homem tem livre-arbítrio, que o homem tem escolha, que o homem tem mérito e que o homem sabe escolher melhor do que Deus. Gente, é só pensarmos um pouquinho e ver a grandeza de Deus, a soberania dele. Nenhum homem, por mais inteligente que seja, chega nem perto. Como discutir? Temos é que aceitar o privilégio que ele está nos dando. A grande questão que as pessoas tentam confrontar é que pega aquele texto que fala que Deus não quer que nenhum homem se perca. Ele não quer mesmo. Mas a retidão e a justiça dele exige o inferno para aqueles que não se submetem a ele. Esse é o ponto. Ele não seria reto se não tivesse o inferno. Essa é a questão. Esse é o evangelho da graça. Ele tem um chamado. Você foi chamado? Você tem certeza que foi chamado? É bom que tenha. Porque a segurança da salvação é algo que, uma dúvida que não se leva para casa. Versículo 16.
vai mostrar de novo a questão da origem do Evangelho. Ele vai voltar na questão. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção... Efésios não. Agora, Gálatas, isso. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, Deus revelou seu Filho nele, para que ele pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ele não consultou homens, versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos dar uma olhadinha nesse aspecto aqui. Atos, capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, está falando de Paulo aqui, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele é alguém escolhido. Escolhido, tem um chamado. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele era perseguidor da igreja, e de perseguidor ele passou a perseguido, segundo a vontade de Deus. Você vê Paulo reclamando algum momento da perseguição? Você vê ele reclamando porque foi apedrejado? Ou quando ele foi preso? Quando ele foi açoitado? Ele cantava em algemas, hinos. Ele cria na soberania de Deus. Esse é o ponto. Versículo 20. E logo, lá em Damasco, quando ele se converteu, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Em Atos, não existe um registro da ida dele para a Arábia. Tem Gálatas. Mas a gente percebe que existe essa lacuna onde? Aqui. Versículo 22 mostra a lacuna. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Note, ele vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos e volta demonstrando. Volta no 20 para vocês verem a diferença. Afirmando que esse é o Filho de Deus, quando ele se converteu. 22. Ele volta demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrar que Jesus é o Cristo, o Messias, faz com que ele tivesse conhecimento das profecias bíblicas, da expectativa do Messias, da segunda vinda do Messias, do plano messiânico para a igreja e para a nação de Israel. Um conhecimento muito mais amplo, e é o que aconteceu. Então, entre o versículo 20 e 22, tem a ida dele para o deserto da Arábia. O Evangelho da Graça, ele não depende de terceiros. Versículo 18, volta lá. Gálatas 1, 18. Decorridos 3 anos, quando ele foi para a Arábia. Tá? Volta no 17, para ficar isso claro. Nem subi para Jerusalém, para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Versículo 20 e 22, lá, do Atos. Certo? Volta no 18. Decorridos 3 anos, que é a lacuna que ele ficou no deserto. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, com Pedro.
e permaneci com ele 15 dias. Em 15 dias, não tinha como ele assimilar ensinamento, dependência, orientações e de apóstolo nenhum. Ele foi só ter um conhecimento pessoal que ele não conhecia Pedro. Ele não estava propagando o evangelho da graça. Não foi de Pedro. Foi de Jesus. Aonde? Na Arábia. Uns 3 anos. Isso foi revelado a ele. Versículo 19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então ele conheceu só 2 pessoas naqueles 15 dias. 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Não veio orientação nenhuma da parte deles. Veio de Jesus, como nós vimos no texto anterior. De Jesus, o Evangelho da Graça. Atos, capítulo 9, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, aí está falando desses 15 dias que ele ficou lá, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Por isso a importância do Barnabé no nosso estudo, que eu mostrei para vocês. E contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Quando ele voltou da Arábia, pregando, demonstrando que Jesus é o Messias. 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Chegou aqueles 15 dias lá, pensa que ele ficou paradinho, saiu pregando, foi correndo para todo lado, entrava, saía, não parava. 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Já tomou um feche ali, puseram ele num barquinho, volta para trás. Fica quietinho lá, estuda mais um pouco, se prepara mais. Mais 6 anos lá. Então teve a conversão dele, ano 35, ano 37 voltou da Arábia, ano 37 está visitando Jerusalém, ano 43 o Barnabé vai buscar ele em Tarso. Tá? Muito bem. Estão vendo o porquê nós tivemos esses estudos antes para poder encaixar todas as informações, senão não entendeu o livro de Gálatas. Tá? Sexto aspecto. O aspecto que o Evangelho da Graça não tinha sequer dependência das igrejas da Judéia. Vamos ver isso. Versículo Gálatas 1, 21. Gálatas 1, 21. Depois fui para as regiões da Síria e Cilícia. Lembra? O pessoal estava querendo matar ele, teve que fugir, foi para onde? Síria e Cilícia, subiu. 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, ninguém conhecia ele pessoalmente, que estavam em Cristo. Ele não teve contato. Se ele não teve contato com as igrejas, não é possível que as igrejas determinaram para ele o que ele deveria falar, como falar, onde falar. 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Só isso que eles sabiam dele. 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. As igrejas da Judéia glorificavam a Deus a respeito da vida de Paulo.
Porque sabiam quem ele era antes, perseguidor da igreja. E agora ele é missionário, apóstolo, propagador do evangelho da graça. Paulo deixa rapidamente a Judéia, assume um ministério independente na Síria e na Cilícia. O nível de informação que permaneceu com as igrejas foi secundário. E as igrejas, os irmãos, glorificavam a Deus a respeito da vida de Paulo. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Será que seus conhecidos glorificam a Deus pela transformação da sua vida? Houve transformação na sua vida? Tem havido transformação na sua vida? A sua vida está glorificando a Deus? Um ditado comum no meio esportivo é o seguinte: precisa separar cobra de lagartixa. E aqui é separar religioso e cristão de fato e de verdade. O cristão de fato e de verdade tem que ter uma vida transformada. Tem que ter. E essa vida transformada tem que ser patente aos olhos daqueles que estão vendo a nossa vida. Volta, não? E glorificavam a Deus a meu respeito. As pessoas glorificam a Deus a seu respeito? Precisamos fazer diferença. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser de Cristo. Convertidos pelo Evangelho da Graça. Proclamadores do Evangelho da Graça. Testemunhas do Evangelho da Graça. É isso que vai fazer diferença. Senão, nós vamos ser simplesmente religiosos como os fariseus eram. E não podemos ser simplesmente religiosos. Precisamos ser como Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo se tornou Senhor tão intenso da vida dele que ele vivia, ele respirava, ele falava Cristo. Só pensava nisso. É isso que tem preenchido a sua mente? De manhã, quando se levanta, o que eu vou fazer hoje? A serviço do reino. Eu vou me manter firme, testemunhando o seu nome? As pessoas vão enxergar Cristo em mim? As minhas palavras vão ser palavras como de Cristo? A minha mente vai ser límpida, pura como a mente de Cristo? A minha expectativa nos meus planos de vida inclui Cristo como prioridade? Glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Que possamos glorificar a Deus com nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Donizete, vem encerrar para a gente aqui, por favor. Pede a bênção também. Paz.
Graças a Deus. Amém. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos esta noite, te agradecemos a Deus pela chuva que cai, embora causa desastre, ó Pai, mortes, mas não é o problema do Senhor, o problema sempre é do homem. Por isso nós te louvamos também, Deus, nós oramos pelas famílias enlutadas, onde quer que seja. Te louvamos, ó Deus, por esse estudo dessa noite. Que esse estudo, Deus, possa realmente fazer uma grande diferença na nossa vida cristã. Que nós possamos, ó Pai, aprender mais do Senhor cada vez mais. E que o nome do Senhor seja sempre louvado no nosso meio. Senhor Deus, que o Santo Espírito do Senhor nos dê coragem, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, falar de Ti, mas falar do Teu Filho amado, que morreu naquela cruz por nós, e que vivo está e pronto para vir a essa terra tenebrosa e levar os seus. Sim, Jesus. Os seus escolhidos. Que o nome do Senhor, Pai, seja sempre louvado no nosso meio, onde quer que nós estejamos. E nós te agradecemos, a Deus, pelos irmãos que vieram, pelos irmãos da internet, amigos que têm ouvido e aprendido a Tua palavra. E pedimos força para que, ó Deus, os irmãos continuem firmes nessa caminhada que não é fácil, mas que é boa e agradável, que nos leva e nos conduz à eternidade. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos, pela nossa família. E por esse ar que respiramos, e por esse tempo livre que nós temos de vir na Tua casa aprender mais do Senhor. Cuide de nós, perdoa nossas falhas, nossas pequenezas, e nos dê força, nos socorre, Deus, para que nós possamos realmente buscar cada vez mais o Senhor. Essa é a nossa oração, no nome amado do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E o grande amor do nosso Deus Pai, a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Poder sentar um minutinho. Só relembrando